amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Senhor Jesus, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, crendo que o Senhor nos conhece melhor do que a nós mesmos e de que a responsabilidade e a possibilidade da edificação é Tua, Senhor. Foi o Senhor que disse que edificaria a Tua igreja. E nós cremos e confiamos em Ti. Por isso, fica à vontade para trabalhar em nós através da Tua palavra. Espírito Santo, conduza-nos em cada passo, em cada palavra, em cada silêncio, em cada escuta, e que todos nós aqui possamos entender bem aquilo que o Pai tem para nós. Pai nosso, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Amém. Eu queria começar com uma pergunta. Quando a palavra de Deus vem, sendo ela a palavra de Deus, ela produz conforto ou confronto? Vamos lá. Eu já disse isso para os irmãos e não mudou desde que eu disse a última vez. Deus ainda não me deu a habilidade de ler pensamentos. Graças a Deus. Imagina se eu tivesse assim. Perigoso, né? Perigoso. Deus ainda não me deu. Então, você precisa me dar algum sinal para eu saber, entendeu? Precisa me comunicar alguma coisa aí. Então vamos lá. Quem acha que produz conforto? Levanta a mão direita. Ok. Quem acha que produz confronto? Levanta a mão. Quem não acha nada e quem acha as duas. Antes de dar a resposta, você podia ter levantado a mão nas duas então, né? Vai. Antes de dar a resposta, deixa eu fazer outra pergunta. Quando eu perguntei, qual foi seu processo mental para chegar à resposta? Onde você foi buscar a resposta? A Gi falou, posso falar, Gi? A Gi disse que em mim mesma. Nas minhas experiências. Ah, não, eu acho que, porque Deus é amor, então é conforto, né? Lógico. Não. Quando Deus fala, eu fico... Então parece que é uma mania nossa, quando vem algum dilema, nós buscarmos respostas em nós mesmos. Só que se a minha resposta para os dilemas eu encontro em mim mesmo, você não é crente não. Porque como cristãos, como crentes, a minha resposta vem? Eu fui abençoado de nascer na família do senhor Alexandre Camargo e da dona Rosângela Camargo. E eu acho que por causa disso, quando eu perguntava as coisas para o meu pai, ou quando ele ia falar das coisas, sempre a referência era a Bíblia. Então, sem mérito nenhum meu, eu peguei essa mania. Quando alguém me pergunta uma coisa, é espontâneo, é natural. A primeira coisa que eu pensar é, o que a Bíblia fala? Então, a próxima vez que alguém fizer qualquer pergunta para você, nós como cristãos, a primeira coisa que deveríamos fazer é, opa, o que a Bíblia fala? Repete comigo, opa, fala, opa, o que a Bíblia fala? Então, próxima vez que alguém vier, não sei o que lá, vou desabafar.
Ai, Daniel, você não sabe, que não sei o que, não sei o que lá, tá. Em vez do Daniel ficar procurando, ai, peraí, deixa eu ver se eu já passei alguma coisa parecida. Deixa eu ver se eu já li alguma coisa no Instagram. Deixa eu ver o que ele vai pensar? Opa. O que a Bíblia fala? Então a pergunta é, a palavra de Deus produz conforto ou confronto? Opa. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a palavra de Deus produz conforto? Alguma vez que Deus falou, o resultado foi conforto? Foi, gente. Por exemplo, quando Deus fala com a igreja em Esmirna, a igreja em Esmirna estava em tribulação. O que a palavra de Deus produziu na igreja em Esmirna? Consolo, conforto. Ó, aguenta aí. Depois você vai ganhar muita coisa. Aguenta aí. Eu sei que está difícil. Aguenta aí. Só que a palavra de Deus também produz confronto, sim ou não? Inclusive, muitas vezes ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. A palavra de Deus para Éfeso, por exemplo, olha, você está muito bom. Imagina a igreja em Éfeso recebendo a carta. Ó, vocês estão bem. Imagina a carta sendo lida lá na igreja em Éfeso. Ó, vocês combatem os nicolaítas. Aí toda a igreja é isso mesmo. Aí um vira pro outro e fala assim, nós combate mesmo. É isso aí, irmão. Tenho, porém, contra ti. Aí começou a produzir confronto. Eita. Desconforto. Agora minha pergunta, então, baseado nisso, quando a palavra produz conforto, quando a palavra de Deus produz conforto, ela continua sendo a palavra de Deus, sim ou não? Quando a palavra de Deus produz confronto, ela continua sendo a palavra de Deus, sim ou não? Qual a gente gosta mais? Não, qual que a gente gosta? A gente gosta mais de conforto. Ninguém veio aqui para sair daqui confrontado. Só que a pergunta é palavra de Deus ou não é? Só que quando produz conforto, a gente recebe, é isso mesmo. Quando produz confronto, eu não sei você, mas eu, quando sou confrontado, imediatamente eu tenho 10 respostas. Sim ou não? Engraçado que quando conforto nós não tem resposta, né? Mas quando produz confronto, nossa tendência é sempre ter resposta. E aí talvez até uma tendência nossa é a de panos quentes. Não, é que não é bem assim. Não, é que na minha situação. Só que por que a palavra de Deus produz confronto? Por que a palavra de Deus produz confronto? Opa. O que a Bíblia diz? Nós vamos ficar bom nisso ainda. O que a Bíblia diz? Por que a palavra de Deus produz confronto? A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Que no final produz, depois do arrependimento, o que produz? Alegria. Não fala lá, olha, eu sei que vocês ficaram tristes por um tempo, mas foi necessário para que vocês se arrependessem. E hoje nós podemos nos alegrar juntos. Ok? Então, eu não sei se a palavra de hoje vai produzir mais conforto ou mais confronto. Não sei mesmo. Porque se eu soubesse, inclusive, talvez não fosse tanto palavra de Deus. Mas o fato de eu não saber é mais palavra de Deus ainda. Quero ser só um canal aqui. Mas se produzir conforto, se produzir confronto, abrace. Vamos abraçar o confronto. Se tiver que sair daqui confrontado, não passa pano quente, não. Não vem aqui e fala assim, irmão, o irmão falou isso aqui, mas também... Porque senão a gente passa pano quente e não vai embora com a tristeza segundo Deus. E às vezes o objetivo de Deus em determinados momentos é que a gente vá embora triste, incomodado.
E se isso acontecer, não é que faltou amor do irmão, não é que o irmão não estava num dia bom. Hoje o Roberto não estava num dia bom, eu saí daqui meio incomodado, o Roberto não estava num dia bom, o José Roberto não estava num dia bom hoje. Tudo bem, né, o Daniel? Tadinho do Daniel. Não, se o confronto veio da palavra de Deus, bora abraçar a tristeza para produzir arrependimento e produzir mudança, porque esse é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é edificar a sua igreja, de todas as formas. O objetivo de Deus é edificar a sua igreja. Falando nisso, o tema de hoje é a mudança de foco. E vocês já sabem, já tivemos várias palavras sobre isso, que está falando de Mateus 16, que até então era um foco na salvação das pessoas e tudo mais, e aí em Mateus 16 muda o foco para a edificação da igreja. Quando fala, eu edificarei a minha igreja, a partir daí, o foco de Jesus é na edificação da igreja. Só que tem um problema. Eu trabalho numa empresa, né, com outras pessoas. E às vezes acontece de ser dado uma direção e um entender uma coisa, o outro entender outra. Se você perguntar para ele assim, o que você está fazendo? Ele vai falar, eu estou fazendo X. Se perguntar para mim, o que você está fazendo? Eu vou falar assim, não, eu estou fazendo X. Mas daí você olha, ele está fazendo uma coisa, eu estou fazendo outra. Mas na nossa cabeça a gente está fazendo a mesma coisa. Então quando fala que agora o nosso foco é a edificação da igreja, é importante a gente entender a mesma coisa. Porque senão você vai falar assim, irmão, estou trabalhando na edificação da igreja. O outro irmão vai falar, irmão, estou trabalhando na edificação da igreja. Aí um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra. Então a pergunta que eu faço para os irmãos é, o que na prática é a edificação da igreja? Acho que você já sabe a resposta. A primeira resposta você já sabe. Qual que é a primeira resposta? Opa. Primeira resposta é, opa. Eu posso pensar uma coisa, você pode pensar outra. Nós vamos ficar com o que eu penso ou o que você pensa? Nós vamos ficar com o que a Bíblia fala. Entendeu como... Rodrigo está aí? Rodrigo? Está aí? Estava na recepção? Está aí, Rodrigo? Me ajuda aqui, Rodrigo. Chega lá um cliente com uma demanda. Fala assim, daí você vai falar assim, o que você fala no começo? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua demanda? Qual que é a sua demanda? O que você veio aqui? Que você não sabe, porque me fizeram isso, me fizeram aquilo. A sua resposta é, qual que é a sua resposta? Eu acho que. O que você faz? Responde com certeza, baseado no quê? Na sua opinião? Se você acha que ela foi injustiçada ou não? Baseado no quê? Na lei. Baseado na Constituição. Baseado nos códigos lá. E se você discordar do código, Rodrigo? E se você discordar da lei? Você pode discordar à vontade, mas o que vai prevalecer? A lei. Então, o fato de existir a lei deveria garantir que se eu fosse no Rodrigo ou em qualquer outro advogado do Brasil, deveria garantir que a mesma regra fosse aplicada, sim ou não? Porque não é a opinião do Rodrigo, a opinião do X, a opinião do Y. É a lei. Então, quando fala de edificação da igreja, não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que a palavra fala. Então, que nós possamos aqui entender o que a palavra fala, para que daqui para frente, quanto mais a gente falar de mudança de foco, o nosso foco fique cada vez mais alinhado entre nós com a palavra. Tanto que, logo depois, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue.
A primeira palavra de Jesus, após revelar a edificação da igreja, Ele daria as chaves do reino dos céus, que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. Então Jesus ordenou que daí tem aquele caso de Pedro. E aí a partir desse caso de Pedro, ele responde. Então Jesus disse aos seus discípulos. Então, o Pedro, né, repreendeu. Então, quem quiser vir após mim. Talvez até aqui isso não fosse tão importante. Mas agora que nós estamos tratando sobre edificação da igreja, agora eu preciso falar disso aqui para vocês. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Sabe por que é tão difícil nós sermos edificados juntos? Porque talvez a gente já erre na largada. A largada da edificação é: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Se cada um de nós aqui negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, vai ser muito mais fácil nós sermos edificados juntos. Aliás, não é muito mais fácil não. Vai ser moleza. Vai ser espontâneo. Então, e logo depois ele leva Pedro, Tiago e João lá para o monte. Certo? Leva Pedro, Tiago e João lá para o monte. E aí o Daniel compartilhou semana passada, né? Aparece lá os três. Lá em Marcos fala que Pedro estava com medo, não sabia o que falar. E aí fica a lição para nós: não sabe o que falar? Não fala. A gente tem mania, né? Não sabe o que falar, mas quer falar. Entendeu? Aí veio lá a nuvem e falou: esse é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Não contem para ninguém que vocês viram aqui, hein? Vocês sabem que eu sou meio que eu fico imaginando as coisas, né? Vocês já perceberam? Eu sei que eu fico imaginando as coisas. Eu fico imaginando Pedro e Tiago e João descendo do monte. Que cara que eles desceram? Eu acho que eles estavam meio assim, Eu acho. Não sei, não estava lá. E aí eles desceram assim, um olhando para a cara do outro. Imagino eu. E aí os outros 9. Meu Deus. Pedro fala: olha, se nós queremos atuar na edificação, principalmente nós que cuidamos de outras pessoas, que estamos... Nós precisamos ver. Precisamos entender quem Jesus é. Todos os aspectos dele. Inclusive o Jesus na glória. Inclusive o reino. Jesus manifesto. Mas vamos lá. Então, o que é edificação? Aí na palavra dessa semana, o irmão usa Efésios 4 para falar sobre edificação. Certo? Inclusive, a palavra dessa semana é um intervalo entre um alimento diário e outro, que nós vimos no capítulo 1 do livro Sala de Guerra, que é uma conversa, uma palavra do irmão Pedro com os seus cooperadores ali. Então, não necessariamente é uma mensagem com começo, meio e fim, é mais uma conversa de coisas que são importantes do nosso alinhamento para a nossa direção, a gente seguir juntos, ok? Então, irmão, não estou entendendo onde você quer chegar. Talvez nós não vamos chegar, mas nós vamos estar prontos para ir. Talvez nós não vamos chegar, mas nós vamos estar prontos para ir. Amém? Efésios 4. Aí, no livro, a leitura é Efésios 4, 11. A partir do 11 até o 16. E daí, buscando o Senhor, eu falei: deixa eu ver o que fala Efésios 4. Pessoal antigo de vida da igreja aqui, vai lembrar, né? Efésios de 1 a 3, a revelação do Deus triuno, da obra do plano magnânimo de Deus. Efésios 3 termina com: e vocês vão conhecer com todos os santos a largura, a profundidade e entender aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja. A Ele seja a glória
na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Por isso. Começa 4. Por isso. Por causa de tudo isso, vamos conversar aqui. E aí a gente sabe que do 4 ao 6, ele vai falar de aplicação prática de tudo isso na nossa vida da igreja. Eu vou pular uma etapa. E só porque é importante, irmãos, para a nossa unidade, a nossa comunicação. Que é aquilo que eu falei, um entende uma coisa, outro entende outra. Não existe unidade sem comunicação. De onde você tirou isso? Que livro que está isso? Que livro de gestão de pessoas está isso? Está na Bíblia? Onde que está? Ô gente, Deus conversando com Ele mesmo. O povo é um. Se continuar desse jeito, nem nós vamos conseguir. Eles vão fazer tudo o que eles quiserem. Porque eles são um. Do que eu estou falando? Da Torre de Babel. Lembra dessa passagem? O povo é um. Isso aí não vai dar certo. Aonde que aí o que Deus fez? Mexeu na língua. Mexeu na língua. Mexeu na comunicação. Um fala, o outro não entende. Ele fala, eu não entendo. Acabou a unidade. Mas quando a edificação da igreja foi começar na prática, aparecerão línguas como de fogo. E aí, cheios do Espírito Santo, eles falavam e todo mundo entendia. A mesma língua. Então, é importante a gente ajustar a nossa comunicação para a gente entender a mesma coisa, para a gente conseguir ser um. Então, por exemplo, estou falando aqui de vida da igreja. O que é vida da igreja? Alguém consegue definir vida da igreja? Mas é difícil, né? A gente tem dificuldade de definir vida da igreja, né? A gente já ouviu muito sobre vida da igreja. Eu lembro uma vez que eu estava servindo os pré-adolescentes lá em Piracicaba. E era uma palavra sobre isso, sobre a visão da igreja e tudo mais. E aí, nem sei porquê, nem sei como, aí eu estava falando lá com eles e tal. Aí, terminando o raciocínio assim, eu perguntei para eles, o que é a igreja? E é uns menininhos bons, sabe? Menininho nascido e criado na vida da igreja. Então eles sabiam a resposta. Se eu perguntasse em outro momento, o que é a igreja? Talvez alguns poderiam dizer, é o prédio, não é? Tem gente que não acha que igreja é o prédio. Tem gente que vai falar assim, é a instituição. É a instituição, é a organização. Mas os meninos, como era criado na vida da igreja, criado aqui com a gente, que é a igreja? Somos nós. Opa, isso aí, nós somos a igreja. Junta todos nós aqui, nós somos igreja. Junta todos os que creem em Jesus aqui, nós somos igreja. Que é a igreja? Somos nós. Aí eu perguntei, então o que é a vida da igreja? Se a igreja somos nós, o que é a vida da igreja? Aí o menininho, seu sobrinho, Roberto, seu sobrinho respondeu, uai, é a nossa vida. Eu não sei se eu esperava essa resposta ou não, eu não lembro direito. Mas a minha vontade era de virar para aquele menino e falar, bem-aventurado és. A minha vontade foi. É que eu não sou Jesus, acho que eu não fiz, mas a minha vontade era, bem-aventurado. Olha, não foi carne e sangue que revelou isso. Então o que é a vida da igreja? É a nossa vida. O Zé Roberto orou aqui no Partir do Pão. Para que amanhã, para que depois de amanhã e tal. É a nossa vida. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também uma só esperança a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Por isso, por causa de tudo isso, agora vamos falar da prática. Só que para falar da prática, seguinte, há somente um corpo, esforcem-se. Tem aquele hino que fala, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que eu fosse um com você. Por isso, por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Para sermos um, tem preço. E a graça, entendeu gente? Há só um corpo, há só um Pai, entenderam? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi concedida a cada um. Cada um tem graça aqui, ó. Então, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Você tem um dom, o outro tem outro 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 dom. Vou dar um exemplo prático que aconteceu hoje. O Lucas estava aqui tocando e cantando, né? Aí chegou uma hora assim, toca aqui, eu toquei. Nessa hora, meu dom era tocar violão. Só que não me bota para cantar, porque eu não vou cantar igual o Lucas. O Lucas tem o dom de cantar muito melhor que o meu. Quando eu venho aqui é para ele descansar. E porque não é esse o foco. Cada um tem um dom. E você tem que ver quando o Paulo vai lá em casa consertar as coisas. É lindo. Parece uma orquestra. Ele pega os negocinhos, ele coloca os negocinhos, cada um tem uma coisa. Aí ele vai lá, ó gente, é simples. Tu, pá, tu, no. Cada um tem um dom. Ora, o que quer dizer subiu, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo. Versículo 11. E ele mesmo. Você está entendendo a edificação? Calma, vamos chegar lá. E ele mesmo concedeu. Olha que coisa linda. Ele mesmo, esse que deu o dom. Esse que subiu, esse que desceu, esse que morreu, ele mesmo concedeu. Uns para apóstolos, outros para profetas. Nós não somos iguais. Para que haja edificação, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. É só um exemplo, tá bom? Mas isso aqui você pode explodir para tudo. Vocês já perceberam que cada irmão que vem aqui fala de um jeito? Tem um que fala e você sai daqui com vontade de fazer coisa. Nossa, o que eu preciso fazer? Tem outro que fala e fala assim, entendi. Oh, entendi. Eu não tinha dúvida sobre isso, agora eu estou claro. Se alguém me perguntar, eu sei falar. E normalmente esse aqui que você nem entende tão bem assim. Mas você sai com vontade de fazer. Vamos lá. Por que vamos lá? Não sei, mas eu sei que nós temos que ir lá. Estou exagerando, mas é mais ou menos assim. Tem outros que falam aqui e você fala assim, meu Deus do céu, eu quero converter de novo. Tem outros que falam e você fala assim, puxa, eu estava precisando ouvir isso. Nossa, eu estava mal, agora eu estou bem.
Quem que está certo? Está certo Jesus de dar todos eles para nós. Está certo Jesus de não ser todo mundo igual. Nós precisamos de todos. Uns para apóstolos, outros para profetas. E não queira que o apóstolo seja profeta, porque a Bíblia falou que é um e é outro. Ah, aquele irmão é muito apóstolo. Ele não é tão pastor. Lógico, porque é um para apóstolo e é outro para pastor. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vistas ao. Com vistas ao. Ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Fala assim, é para mim. Sabe por que um é desse jeito, o outro é do outro 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 jeito? É para mim. Para o meu aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento dos santos, para quê? Para que eu tenho que ser aperfeiçoado? Para o desempenho do seu serviço. Para o desempenho da sua função. Você tem uma função. Eu tenho uma função. Mas para eu desempenhar a minha função, eu preciso ser aperfeiçoado. Eu preciso amadurecer. Eu preciso crescer. E para que eu desempenho a minha função? Para a edificação do corpo de Cristo. Engraçado, né? Edificação do corpo. Não é edificação do prédio? Quem edifica não edifica um prédio? Será que Paulo comeu bola aqui? Não. Tanto que lá em Gênesis, quando fala que ele pegou a costela e edificou uma mulher. Então a edificação é a edificação do corpo. Se fosse edificação de prédio, talvez eu não entenderia tão bem o que é edificação, quando ele fala que é edificação do corpo. Vamos chegar lá. Então o que é edificação? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Como que eu sei se a igreja está sendo edificada? Me dá o parâmetro, me dá o critério para eu saber. Estou fazendo a mesma coisa ou estamos fazendo coisa diferente? Você está edificando? Estou edificando. Você está edificando? Estou edificando. Tá bom, mas como que eu sei que eu estou edificando mesmo? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estamos chegando à unidade da fé? Opa! Se o que eu estou fazendo está produzindo unidade da fé, se o que eu estou fazendo não está produzindo unidade da fé, aí uma coisa importante, é a unidade do quê? Da fé. Não é a unidade do que eu penso ou do que o Daniel pensa. Porque se for consenso, se unidade for consenso, o time do Palmeiras tem unidade. Tem que ver o time. Não, é sério. O time do Palmeiras nos últimos tempos está assim, num entrosamento. Mas vai chegar. Mas tem um monte de empresa aí que você vê assim e fala, nossa, as pessoas trabalham bem juntas. Tem equipes que você fala assim, trabalham bem. Então, se a gente entende unidade simplesmente por consenso, não é edificação da igreja. Mas aqui é a unidade da fé. O fundamento é Cristo. A nossa unidade é baseada em Jesus. Para que todos pensem a mesma coisa. O que quer dizer na prática nós pensarmos a mesma coisa? Quer dizer que com o tempo as minhas opiniões vão ser todas iguais às opiniões do Roberto? Não vai. Mas quer dizer que quando a gente vai tomar uma decisão,
não é o que ele acha, o que eu acho. Nós vamos pensar o que Jesus pensa. É Jesus que vai tomar a decisão. Porque lá quando fala, pensem a mesma coisa, logo depois fala assim, e tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento e o pensamento do corpo de Cristo é o sentimento e o pensamento de Jesus. Só que como que faz para isso acontecer, gente? Opa, como é que faz para isso acontecer, gente? Opa, vamos continuar na palavra aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A edificação da igreja, unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. O que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Está produzindo pleno conhecimento do Filho de Deus? Nós estamos ficando mais íntimos de Jesus? Nós estamos ficando mais conhecedores de Jesus? Se está, ok. Se não está, não é edificação. A edificação, você está entendendo? Ao estado de pessoa madura. Roberto falou ontem, né? A edificação. Quando você fala, vamos melhorar a empresa. Gente, precisamos melhorar a empresa. O que você faz para melhorar a empresa? Melhora os processos. Melhora o jeito de fazer as coisas. Treina as pessoas na sua, né? Mas melhora o processo. Inclusive, tem conversa dentro da empresa que é assim, gente, para isso aqui acontecer precisa ter processo. Precisa estar inscrito em algum lugar. O que faz? Porque se essa pessoa sair, o outro que vier tem que saber fazer. Ou seja, troca a pessoa, mas o negócio tem que continuar acontecendo. Só que na igreja, edificação não é o processo ficar melhor. É o estado de pessoa madura. O irmão Pedro fala lá na mensagem, o serviço não é um fim em si mesmo. Tudo o que acontece na igreja não é um fim em si mesmo. A reunião não é um fim em si mesmo. A mensagem não é um fim em si mesmo. Qual que é o objetivo do serviço de projeção? Não é só, é também. Não é só aparecer tudo certo na hora certa, não é só isso. Mas é principalmente, quem está servindo? Está ficando mais maduro? Está ficando mais parecido com Jesus? Só que lembra, vida da igreja é a nossa vida. E a nossa vida não é só sábado e domingo. Para que não mais sejamos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como crianças. Como é que eu sei se a igreja está sendo edificada ou não? Não sejamos mais como crianças. Nós precisamos amadurecer. Quer saber se a igreja está sendo edificada? Olha para o espelho. Vai na porta. Faz o risquinho. Mas qual que é? Tá, entender o risquinho é fácil, né? Mas como que eu sei se eu estou amadurecendo ou não? Como é que eu sei se eu estou ficando mais parecido com Jesus ou não? Como é que eu sei? Qual que é a medida da estatura, da plenitude de Cristo? Opa. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quer saber se você está crescendo? Só olhar o nível de amor, nível de alegria, nível de paz, nível de bondade, nível de benignidade, nível de longanimidade. Você está mais longânimo do que era antes? Eu estou mais amoroso do que eu era antes? Eu estou mais pacificador do que eu era antes? Eu estou mais alegre e produzindo alegria do que antes? Se sim, opa! Agora do outro lado. Me ajuda aí. Ódio, ira, discórdia, dissensão, facção. Isso é coisa de criança.
arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos. Cresçamos no quê? Cresçamos no quê? Em tudo. Cresçamos em... Repete comigo, por favor. Cresçamos em... O que é tudo, irmãos? Tudo é tudo. Amor, bondade. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. O que é um corpo bem ajustado? O que é um corpo bem ajustado, gente? Agora, o corpo você sabe o que é, vai. Agora pode falar. Talvez você tenha dificuldade de entender o que é um corpo bem ajustado. Eu estou com facilidade. Vou explicar para você o que é um corpo bem ajustado. Por quê? Porque eu estou vendo lá na minha casa um corpo mal ajustado. Minha filha é linda, maravilhosa, mas o corpo dela ainda está todo mal ajustado. Minha filha não sabe nem dormir sozinha. Eu não sei, é que a gente não consegue, eu nem sei como ela pensa. Como que será que ela pensa? Será que ela pensa assim? Mas como que será que ela pensa? Porque eu penso assim, nossa, hoje, olha, a Gisele está de roxo, eu pensei. Como que minha filha pensa? Será que ela não tem, ela não sabe palavra, como que ela pensa? É tudo esquisito. Ela não sabe, o que ela faz? Ela chora. É uma criança. O corpo ainda está mal ajustado. Está desajustado. Está ajustando. Cada dia ajusta. Você tem que ver coisa linda. Tem hora que também dá louca de novo, mas daí... Por quê? Porque está mal ajustado. Agora, o que é um corpo bem ajustado? Acho que nenhum de nós tem um corpo completamente ajustado aqui, né? Mas um corpo bem ajustado é o quê? Cada um faz a sua função e o corpo cresce. E o corpo... E consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento. O corpo efetua o seu próprio crescimento. Você já viu um corpo efetuando o próprio crescimento? Eu já. Olha só. Minha filha faz o seguinte. A boca dela, foi até legal. Esses dias foi uma consultora de amamentação lá para ajudar a Ana lá, como faz para amamentar, não sei o que, tal. E aí ela viu o jeito que a Eloá faz um movimento de sucção. Eu pus o dedo na boca dela uma vez, assim. Você tem que ver que bizarro é a boca do nenê para sugar o negócio. Você não tem a capacidade de sugar igual ele tem. É impressionante. Se eu não seguro, ela engole meu dedo. De forte que é. E aí a mulher fala assim, meu Deus, eu posso filmar? Porque eu vou mostrar para as outras mães como que é o movimento de sucção. E é assustador como é perfeito o movimento de sucção dela. Eu estava procurando. Então você tem que ver, a língua fica encurvadinha, o maxilar, tudo assim, tudo participa para ela sugar o leite. Cada parte faz uma função para ela sugar o leite. Aí ela suga o leite. Aí o leite vai pro estômago. Aí começa a digerir e tal. E aí os nutrientes vão para as células. E nas células esses nutrientes são processados. E aí esses nutrientes são distribuídos para todo o resto do corpo, inclusive para a boca. E aí esse corpo... as células se multiplicam, o corpo cresce. O corpo efetua o seu próprio crescimento. Quer saber o que é bizarro? É que nós deveríamos ser assim. Cada parte fazendo uma função
de forma tão harmônica que nós produziríamos o nosso próprio crescimento. Que eu participaria do crescimento do Daniel, Daniel participaria do meu crescimento. Todos nós juntos aqui participaríamos do nosso crescimento mútuo. E aí todos nós iríamos nos tornando pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso que é a edificação da igreja. Eu ganho alguma coisa, eu compartilho, eu participo, eu quero saber. Roberto é das antigas, de uma das primeiras gerações do nosso grupo aqui, né? Você lembra, né, Roberto? Quando começou a vida da igreja, né, e tal. E eu sei porque meu pai também é das antigas. E eu sei que uma das coisas assim que mais mexe com a gente é essa questão da igreja não ser prédio. Não é? Foi uma das grandes novidades que nós descobrimos. Opa, a igreja não é prédio. Igreja não é organização. Igreja somos nós. Igreja é o corpo de Cristo. Mas quando fala de servir a igreja, normalmente nós não pensamos no prédio. Normalmente nós não pensamos nas coisas que acontecem como organização. Dentro de 4 paredes. Ah, então eu preciso exercer minha função na igreja. Recepção, projeção, criança. Qual que é a sua função na igreja? Aí cada um vai falar aqui. Ah, eu dou a palavra, eu conduzo os hinos. Ah, eu não sei o que. Essa é a nossa função na igreja? Também. Também. Mas a nossa função na igreja é a edificação, é o crescimento mútuo. Nós somos membros uns dos outros. E é impossível. Imagina se o meu dedo fosse meu dedo só de sábado e domingo, 2 horas por semana. Imagina se meu dedo colaborasse para o resto do corpo só de sábado e domingo, 2 horas por. O que ia acontecer? Imagina se meu estômago falasse assim: Lucas, segunda-feira, vai meu filho, a gente se encontra sábado. O que ia acontecer? Ih, irmão, não ia dar certo não. Esses dias um irmão me ligou, eu estava conversando com o irmão pelo WhatsApp, assim tal, e aí ele falou assim: tem uns 5 minutinhos? Eu posso orar por você? Aí ele me ligou, orou por mim, ficamos 40 minutos na comunhão. E ele falou assim: eu posso orar por você interno, posso orar por você. Às vezes acho que a gente não se tocou disso ainda. Então, nós não somos igreja só de sábado e domingo. Você é meu irmão a vida inteira. Porque a vida da igreja é a nossa vida. Nós somos igreja o tempo todo. Seu problema lá no trabalho, Adriano, não é só seu. É problema nosso. Se algum irmão está com dificuldade financeira, o problema não é seu. O problema é nosso. Se algum irmão está com dificuldade no casamento, o problema não é seu. O problema é nosso. Não está lá na leitura da semana, não está falando isso? De nós nos preocuparmos, de nós cuidarmos. Essa é a edificação da igreja, irmãos. Essa é a edificação da igreja. Nós somos igreja. Efetua o seu próprio crescimento. E aí quando o Adriano vier para mim, Adriano, fala assim: cara, que meu problema no trabalho é isso. Sabe o que eu vou falar para você? Sabe o que eu vou falar para você? Opa. Eu não vou falar o que eu acho, não, porque na minha experiência aqui, o que você deveria fazer é dar. Nós vamos buscar a palavra juntos. Adriano, você sabia que na Bíblia fala que você deve servir o seu patrão como se ele fosse Deus?
Como você serve a Deus. Sério? É sério, está aqui, ó. E aí o que vai acontecer? Não é só o problema dele no trabalho que vai ser resolvido. O que vai acontecer? Ele vai crescer. Eu vou crescer. Nós vamos crescer juntos. Para isso acontecer, se nós estivermos na carne, não vai rolar. Para isso acontecer, nós precisamos estar no Espírito. Senão é impossível. Então, edificar a igreja também é eu estar no Espírito. Como que eu faço para exercitar amor? Como é que eu faço para exercitar? Esses dias eu estava lendo a história de Davi. Eu estou fazendo a leitura cronológica da Bíblia. E aí é legal, porque daí eu estava lendo Samuel, 1 Samuel, e aí de vez em quando tinha uns salmos no meio, porque era naquela circunstância que Davi estava escrevendo salmos. Davi perdeu tudo por causa de um homem chamado Saul. Esse homem chamado Saul fez com que ele perdesse a família, tivesse que fugir de casa, perdesse a casa, perdesse a possibilidade de viver na sua terra. Esse homem quase matou Davi umas par de vezes. Se ele não fosse esperto, se ele não tivesse uma esquiva boa, ele tinha morrido. E aí, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, quando os amigos dele falaram, Deus colocou na sua mão, foi Deus que colocou na sua mão. Ele falou, não. Irmãos, por muito menos eu tenho vontade de matar uns. Não é? Por muito menos. Não conta para ninguém. Você tem também. Por muito menos eu tenho vontade de matar um. Como que esse homem chegou na hora e não matou? O que esse homem tem para ter um amor assim? O que ele tem? O que é? Mas como que ele conseguiu o coração segundo Deus? Ele é o mesmo homem que escreveu os Salmos. Vá ler os Salmos. E sabe o que eu achei engraçado? Você lê os Salmos é assim: Senhor, mata eles. Mata eles. Senhor, olha para mim. Eu não fiz o que eles estão me acusando injustamente. Acaba com eles. Mas quando é para matar, ele não mata. Que engraçado. Por que ele não matou? Porque ele já tinha orado. Roberto falou ontem. Façam conhecidas diante de Deus as suas petições, as suas súplicas. E aí a moderação vai ser conhecida diante dos homens. E aí você vai ter paz que excede o entendimento. Sabe por que Davi tinha essa paz, esse amor? Porque ele tinha tempo com Deus. Queremos fazer edificação aqui? Queremos atuar um para o crescimento do outro? Queremos, na terça-feira, falar, Felipe, posso orar por você, irmão? O que você está passando? Felipe, me fala. Às vezes eu tenho experiência de perguntar para os irmãos que eles estão... Eu já tenho essa mania, tá? Quando eu estou querendo saber, né? Nem sempre eu quero saber. Mas quando eu estou querendo saber mesmo, eu pergunto assim, ei, irmão, tudo bem? Estou mandando mensagem lá, tudo bem? O que ele vai responder? Via de regra ele vai responder tudo bem. Por quê? Porque é protocolar. Aí eu falo, você está bem mesmo ou é a sua resposta protocolar? Vou perguntar de novo então. Como você está? Aí a pessoa fala, não, na verdade no meu trabalho, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E quando isso não funciona, começo eu a falar dos meus problemas. Porque às vezes a gente é tão distante, tão cheio de dedo um com o outro. Aí eu começo a falar eu dos meus problemas. Então, porque não sei o que. E aí a pessoa fica com liberdade, fala, não, é verdade, eu também, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a gente tem comunhão, aí a gente ora junto. O corpo efetua o seu próprio crescimento. E nós somos corpo
7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós somos família, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Eu não tenho horário de expediente para ser pai. Muito menos a Ana para ser mãe. Nós deveríamos ter o mesmo coração entre nós aqui. Mas como que a gente faz para ter esse mesmo coração? Quando minha filha nasceu, foi amor à primeira vista. Calma, com você também vai ser. Ela tem esse poder. Vai ver. Quando você vê, você vai ver. Mas ela não precisou fazer nada, foi espontâneo. Espontâneo. Só que o amor entre nós é espontâneo? Vou falar, irmão. É espontâneo ou não? Não é, irmão. Não, não é. Não é. Nem com ninguém. Com ninguém você tem o mesmo amor espontaneamente como você tem pela sua família, como você tem pelo seu filho. Então, eu tenho que fazer algo para viver esse amor, para ter esse amor. O que eu tenho que fazer? O fruto do Espírito é amor. Eu preciso estar no Espírito. Eu preciso orar. Eu preciso ter tempo com Deus. E aí eu tenho tempo com Deus, aí eu começo a exercitar amor entre nós. Aí termina Efésios, termina esse pedaço aqui, nós já vamos terminar. Termina esse pedaço aqui. Inclusive, já fica de pé, nós já vamos orar, vai. Tem um irmão que fala assim, fica em pé para fingir que está acabando. Aí termina esse trecho de Efésios 4, aí ele começa a falar, então, não mintam uns aos outros. Ele começa a falar do nosso relacionamento entre nós. Quando a igreja está sendo edificada, a gente fica bravo um com os outros? Fica, porque fala assim, irem-se, mas não pequem. Então fica tranquilo, irmão, pode ficar bravo com o irmão, mas não pode pecar. E ele fala assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolve o problema. E aí ele começa a falar, olha, então, não mintam uns para os outros. E aí ele começa a falar, marido, aí ele começa a falar, e deixem as obras das trevas. Nesse contexto de edificação, ele fala, deixem as obras das trevas, deixem a imundícia, deixem a perversão, deixem os pecados sexuais, deixa tudo isso. Nesse contexto de edificação da igreja, ele fala assim, ó, deixa o vinho, encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos e hinos. Tenham gratidão no coração de vocês. Dentro desse contexto de edificação da igreja, ele fala, maridos, amem a sua mulher. Como Cristo amou a igreja, isso também é edificação da igreja. Esposas, se submetam ao seu marido. A igreja a ser edificada é marido amando cada vez mais a mulher, é a mulher se submetendo cada vez mais ao marido. Isso também é edificação da igreja. Dentro de edificação da igreja ele fala, filhos, obedeçam os seus pais. Filho, obedecer pai também é edificação da igreja. Ele fala, pais, não provoquem seus filhos a ira. Pai, amar filho, também é edificação da igreja. Aí ele fala, servos, é aquilo lá que eu falei para Adriano, hipoteticamente, é o que ele fala lá em Efésios 6. Olha, servos, sirvam o Senhor, como você... Isso também é edificação da igreja. E ele fala, e quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor. Tomem a armadura de Deus. Isso também é edificação da igreja. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que arde no teu coração a edificação da tua igreja. Faz arder no nosso também. Faz arder no nosso coração o nosso amor uns pelos outros. Faz arder no nosso coração o nosso amor por você. O nosso amor por ter tempo com você. O nosso amor por ter tempo de comunhão. O nosso amor por viver no Espírito. Senhor, na carne, nós só vamos trazer problemas uns para os outros. Na carne, nós só vamos trazer conflitos uns para os outros. Na nossa carne não há paz. Senhor, mas no teu Espírito, há amor, há paz, há alegria. Ajuda-nos a viver no Espírito. E que o nosso viver no Espírito produza uma unidade cada vez maior. Produza eu me importando com os meus irmãos cada vez mais. Produza nós participando um da vida do outro cada vez mais. Produza que cada vez mais
nós juntos nos tornemos parecidos contigo. Para que no nosso viver individual, onde nós estivermos, nós possamos expressar o Senhor. Para que nosso viver coletivo, cada um faça a sua função. Para que nós juntos nessa terra, sejamos como se o próprio Senhor estivesse aqui. Assim como o Senhor, quando estava na terra, o seu braço te obedecia, as suas pernas te obedeciam, todo o seu corpo colaborava para a tua missão. Que todos nós juntos aqui possamos caminhar, andar, falar aquilo que o Senhor quer. Perdão, Senhor, nós ainda estamos tão distantes disso. Mas, Senhor, ajuda-nos a fazer as mudanças que precisam ser feitas, para que o nosso coração se aproxime daquilo que o Senhor quer. Ore por um minuto, por favor.